Olá, gente. Quem conversa com vocês, professora Júnia Andrade. Vocês não estão me vendo porque eu estou aqui com o vídeo todo aberto no computador aqui da área de correções do Turma de Redação. Eu vou falar sobre o concurso do Senado, dar algumas dicas, explicar como é que foram as últimas provas, mostrar resultados nossos em concurso público, para você ter uma noção, né, de como é que vai ser essa preparação. Este concurso ele é bastante atraente por vários motivos. Primeiro, porque ele demorou a sair. Então, apesar de ele trazer aí, por exemplo, para nível médio, que é o policial legislativo, 24 vagas, né? E para outras áreas, uma vaga para cada cargo, que são várias áreas, arquivologia, administração, advocacia, enfermagem, informática, etc. E processo legislativo e por aí vai. O que acontece? Houve uma demora muito grande de se publicar essa autorização. Nós ainda não temos o edital, temos tão somente a autorização do concurso. E esse concurso ele tem uma terceira notícia boa, são seus vencimentos. Os vencimentos são muito atraentes. Né? O maior vencimento do Senado está na ordem de quase R$ 35.000. Então, para você ver que são vencimentos bastante expressivos. Outra questão que chama a atenção de vocês é a possibilidade de vocês fazerem essa prova em diferentes capitais do Brasil. Então, possivelmente vai haver essa autorização já está dada, né? E possivelmente vai haver a publicação do quadro das capitais que vão ser responsáveis por este concurso. O último concurso do Senado, gente, foi feito pela FGV. Aliás, os dois últimos, eu estou até aqui com o padrão de resposta da FGV aberto para um dos cargos. Mas foram os dois últimos. Achou um edital. Pronto, espera aí, que eu abri um monte de coisa aqui. Sim, foi a FGV. E naquela época, a prova discursiva, que responde por quase um terço do valor da prova, não é? Ela tem aí 40 pontos, trazia uma redação e uma questão discursiva. A redação aí de até 30 linhas, valendo 20 pontos, e a questão discursiva, que é uma questão que vai se basear em conhecimento específico, né, do seu conteúdo programático e também na ordem de no máximo 30 linhas sem mínimo, né? Porque questão discursiva não tem mínimo, você tem que dar a resposta correta, na verdade. E não importando o espaço mínimo que essa resposta vai ocupar. Enfim, o que aconteceu neste concurso? A FGV fez o concurso de 2008, ela fez o concurso de 2012 do Senado, né? Em 2012 deu muito rolo, mas muito rolo, essa notícia é ruim. Não sei se a FGV será a banca do próximo concurso, a gente ainda não tem banca no momento que eu gravo essa aula para vocês, mas a gente tem aí, Fundação Carlos Chagas faz concurso área do Legislativo? Fez CLDF, né? Fez o concurso da Bahia na área do Legislativo, né? O concurso da ALBA, não é? A Assembleia Legislativa da Bahia. Então, você vai vendo que a CLDF acho que foi mais recente, se eu não estou enganada. Então, faz concurso sim do Legislativo. O CESP faz, o CESP faz sempre o concurso da Câmara dos Deputados, né? Então, gente, é um concurso muito interessante e a gente tem todas essas possibilidades de ser algumas dessas bancas, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre a FGV e sobre cada uma das bancas, né, para você que vai fazer o concurso, para você entender qual é a linha de cobrança dessas bancas, qual dessas bancas, vamos dizer assim, é mais apertada. Eu vou aqui deixar já o critério macroestrutural da FGV aberto, porque eu vou conversando com vocês sobre isso. Bom, vamos supor que a nossa banca seja a FGV, tá? Suponhamos que seja a FGV. O que acontece? A prova discursiva da FGV é difícil? Sinceramente falando, não é difícil. A discursiva, não. Na época, vários alunos meus tiraram notas altíssimas na FGV. Vou mostrar para vocês. Tudo que eu falo aqui eu gosto de mostrar. Daqui a pouco eu abro algumas gerações de ex-alunos que passaram no concurso. Não, na discursiva, não. A FGV é muito difícil na objetiva, sinceramente falando. A prova de português da FGV é o bicho. É o bicho. Ela não é fácil. É uma prova que não adianta você mapear o edital achando que ela vai cobrar apenas X, Y, Z, como a gente consegue fazer com o CESP. Não dá. A FGV você tem que
trabalhar provas do FGV. Inclusive, no meu curso de discursivas, eu coloco lá 20 provas, são mais de 20 provas agora, não é? Nessa altura, bem atuais, de FGV para os alunos treinarem, entenderem a linguagem da FGV. A FGV tem uma linguagem muito lógica dentro da prova de língua portuguesa, que tem muito a ver com raciocínio crítico, não é? Então, não é, vamos dizer assim, não é uma coisa que todo aluno conhece, não é? Só quem já fez FGV e já passou por isso. Então eu coloco lá a teoria, dou um embasamento bastante grande de interpretação de texto, né? Foi, desculpa, bastante amplo, mas não no sentido de que você vai ter muitos vídeos de interpretação, não é isso. Eu foco exatamente na forma como ela cobra e te dou 20 provas para praticar. Então, ali até pela quarta e quinta prova, o aluno fica tateando um pouco, depois ele começa a deslanchar, tá certo? Para fazer, aí ter um desempenho melhor na sua prova objetivo. Então fica o português como bônus, isso ele já entra como bônus no curso. A prova de redação da FGV, assim, sinceramente falando, o que eles gostam de cobrar como tema? Qual é o recorte deles? Eles têm um recorte muito parecido com a Fundação Carlos Chagas, no sentido de cobrar temas mais filosóficos. Temas que têm a ver com a condição humana no século XXI. Toda a nossa vida hoje, o que acontece com a influência das novas tecnologias na nossa vida, qual que é a nossa relação com os nossos direitos, né? A gente vê aí uma série de questões sendo testadas no momento, por exemplo, questões ligadas a uma revisão de preceitos republicanos ou diplomáticos por conta do comportamento, vamos dizer assim, humano no mundo, né? Então, você tem essas questões todas que emergem nessas provas. A banca vai cobrar questões sobre liberdade de expressão, sobre respeito à dignidade, né, da pessoa humana. Ela pode cobrar questões ligadas, por exemplo, a comportamentos do século XXI, a questão do capitalismo tecnológico, a questões ligadas às novas formas de trabalho e emprego no século XXI, a influência, por exemplo, da internet na vida das pessoas, o aumento do individualismo, certo? Individualismo do século XXI, o aumento do consumismo, os efeitos desse tipo de comportamento, né? As rupturas que acontecem no século XXI, os chamados macrosistema democrático. Então, tudo isso vem, e naturalmente o curso ele aborda isso porque a gente sabe que a redação, gente, é exatamente o ponto que pega mais, já que a banca vai trabalhar mais essa questão mais filosófica, então o aluno precisa dominar. Quando eu falo que é uma prova um pouco mais fácil, naturalmente eu estou levando em consideração o parâmetro Fundação Carlos Chagas, né, que para redação, né, eu estou falando com vocês no momento por enquanto em redação, a redação da Fundação Carlos Chagas é casca, uma correção super criteriosa, não é? No sentido de trabalhar com critérios que exigem muito dos candidatos. Por exemplo, quando a gente olha os critérios aqui da FGV, não é? Ela vai ter, por exemplo, uma avaliação aqui em peso, pautada por questões muito que são clássicas de redação, para avaliar a estrutura da redação. Então, o aluno tem que fazer uma introdução, sim, um desenvolvimento que tenha ligação com a sua introdução, sim, uma conclusão que traga proposta de intervenção para o que foi proposto no início do texto, sim. Então, são questões clássicas. Eles vão avaliar os argumentos, principalmente a capacidade de exemplificação. Então, FGV trabalha com aquilo que é clássico mesmo na redação, tá? No processo de avaliação. A escolha temática, como eu disse, é muito parecida com as escolhas temáticas da FCC, volto a dizer, na redação. Eu ainda não falei da prova discursiva específica, tá, gente? Então, elas têm assim, uma escolha por temas que são muito parecidos. Inclusive, quando uma banca faz concurso num ano, você pode prestar atenção que a outra vai cobrar coisas parecidíssimas, tá? Aí temáticas, recortes bem parecidos. Então, nós temos essa questão. Depois nós temos outra questão interessante. Se eu comparar, vamos supor que o CESP venha a fazer esse concurso nesses moldes, redação e prova discursiva. A redação CESP é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o CESP gosta do fato atual. Ele não trabalha com condição humana. Ele vai pegar uma questão bem atual. Então aparece uma notícia, aquela notícia vai ser mote de redação do CESP. E as redações do CESP, você não precisa fazer tanto aprofundamento filosófico nas redações,
Porque o CESP ele é um pouco mais mecânico, ele trabalha com estruturas, né, separadas em itens temáticos, e o aluno praticamente constrói um parágrafo por item, basicamente isso. É claro que tem que ter maldade na construção disso daí, desses parágrafos dessa forma, porque existem maldades que já vêm no próprio comando da questão, como expressões no plural, que o aluno acaba respondendo no singular, expressões relacionais, que o aluno às vezes não estabelece a relação, mas vai lá e estabelece um conceito, não compreendendo exatamente o que o CESP perguntou. Então, quando a gente vai dar treinamento para o CESP, a gente trabalha exatamente os pontos em que os alunos cometem deslizes de atenção, né? E o CESP joga com palavras-chave muito bem e consegue esse efeito. É uma redação de tema mais simples, são temas bem atuais mesmo, né? Então é bem tranquilo. Já, como eu disse para vocês, a FGV tem uma redação tranquila, um tema mais difícil, mas tem uma correção mais mão leve. E a FCC é o carrasco, tá certo? Do concurso público, certo? Estou falando das 3 maiores bancas. Agora, gente, vou falar para vocês sobre a questão. Aqui, texto 2 é a questão específica, não é? A questão específica que também é um pouco mais fácil para todas as bancas, aí são as três principais, vão trabalhar com uma certa carga, né, de simplicidade em torno das questões específicas, mas também nós vamos falar de por que as pessoas erram, né, para a gente tentar entender. Primeiro, apresentação, legibilidade, margens e parágrafos, isso aqui quem corrige é só a FGV e CESP, que vão se preocupar com a estética da sua redação. A Fundação Carlos Chagas não se preocupa com isso. Ela não tem pontuação reservada para isso, tá? A pertinência de conteúdo e abordagem, todas elas naturalmente vão direcionar, né, sua metralhadora para isso aqui. Você tem que entender do assunto que está sendo proposto para você, tá? Mas, atenção, itens 3 e 4, que é a forma como você vai estruturar a sua questão específica e a forma como você vai expressar o seu conteúdo, agora tem pesado substancialmente e tem diferenciado um candidato do outro no processo de aprovação. De que modo? Eu vou explicar para vocês. Todas as três bancas, FGV, CESP e FCC, já faz mais ou menos 2 anos que elas vêm cobrando assuntos fáceis nas suas discursivas. Elas optaram pelo conteúdo fácil. Falo isso para vocês, trabalho há 20 anos com isso, praticamente, não é? Então, o que a gente vê observando é que a banca tem jogado para os candidatos conteúdo, de certo modo, fácil. Como assim, Júnior? Você está falando isso? Vou dar exemplos. CESP, por exemplo. Se você pegar a prova do Ministério Público da União, na época nós acertamos no turma de redação o tema, porque foi fácil acertar, não tinha segredo. A banca já vinha numa linha de cobrar, gente, prerrogativa diária. O que é isso? Cobrar competência. Ela chegava lá e cobrava a competência do órgão ou da instituição. Então, o Ministério Público da União foi uma prova de competência, tão somente do MP, nada mais do que isso. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, CESP fazendo, também cobrando competência. Prova da Polícia Federal, uma das provas, não, as 2 provas, o CESP cobrou, aliás, na polícia teve assunto ligado, sim, à questão de, vamos dizer assim, conhecimentos gerais misturados ali no meio, mas você tinha lá o papel da Polícia Federal num dos itens do CESP, né? Ou seja, cobrando a competência diante de uma determinada situação, tá certo? De trabalho e desenvolvimento do trabalho da polícia. E quando você chega, né, em 2019, o CESP também do mesmo jeito se comportando com cobranças de competência. Aconteceu isso na prova, uma prova da Cefaz, eu não lembro, foi ISS Manaus, acho que foi, se não estou enganado, foi ISS Manaus, ou um concurso da Cefaz que foi bem recente agora, tá certo? Não, MPCPA. Então, quer dizer, aí o aluno chega, vocês vão ver que os resultados dos nossos alunos, né, os alunos com notas ótimas, porque a gente vai no caminho exatamente da banca. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os resultados. Primeiro eu vou falar do conteúdo, né, que interessa a vocês. Então, gente, a gente teve esta cobrança
da banca, tá certo? Muito em cima de competências. A Fundação Carlos Chagas também adotou uma postura de facilitar a vida do aluno. De que modo? Cobrar assunto que está em voga, na questão específica, assunto que está em voga. Por exemplo, no nosso curso, um concurso recentemente para a área fiscal, né, do ISS, então o que a gente, um dos temas que a gente propôs para os alunos era a questão ligada a uma lista anexa à LC 116, tá certo? Que trata vamos dizer assim, de uma lista de exceções à cobrança de ISS, né, sobre o preço, vamos dizer assim, sobre o valor total da prestação de serviço. E a gente falou, gente, cuidado com a lista anexa. E ali na lista anexa, o que gritava era exatamente vamos dizer assim, a cobrança de ISS, a tributação sobre a prestação de serviços ligados a obras, né? A construção, que se exclui o material da construção. Então, a gente trouxe casos exatamente nesse sentido, prestando atenção, porque a FCC tem feito isso bastante. Não é à toa que os nossos alunos, né, eles vão acertando temas em função disso. Né? A gente, na questão também do TRF da 4ª Região, Fundação Carlos Chagas, né, TRF da 4ª Região, recentemente, tá? Isso aí tem vídeos no meu canal, o aluno pode ver a gente comentando isso. A gente acertou o tema do nível médio, que era uma redação. A gente acertou dos dois estudos de caso do oficial de justiça, nós acertamos um desses estudos de caso. E do analista também acertamos um, certo? Do analista judiciário, especialista ali na área do direito. Então o que acontece? Por quê? Porque estava em voga, gente. Eu quero dizer, não é sobre o meu acerto, é o caminho que você tem que trilhar, porque estava em voga. Por exemplo, o que se acertou em termos oficial de justiça, estava lá exatamente vamos dizer assim, a citação de pessoas em diferentes situações, porque foi feita a mudança no Código de Processo Penal exatamente naqueles âmbitos ou seja, naquelas situações em que o oficial de justiça teria que proceder à sua citação. Na prova do analista, cara, tá se falando em reforma da Previdência, estava em voga fortemente falando em reforma da Previdência no momento em que os alunos foram fazer suas provas e tinha previdenciário no material do aluno. Nós falamos, olha, rateio da pensão por morte. Tava lá e veio na prova dos meninos. Então, não é complicado fechar, porque as bancas têm optado este ano exatamente por esse tipo de situação. A FGV, ela tem gostado de fazer uma misturinha entre a prerrogativa diária e um assunto técnico. Ela é bem direta sem dar volta, tá? Também não apresentando nenhuma dificuldade para vocês nesse sentido. Então, gente, o drama fica um pouco a cargo da redação em si. Bom, nesse sentido, né, qual foi aqui a nossa proposta? Né? A gente vai começar um curso para o Senado Federal. Nós, por enquanto, propusemos para 3 áreas, porque a gente naturalmente espera um quórum para as outras áreas para haver uma procura e a gente montar. Para o policial legislativo, este curso está custando R$280. Esse preço, gente, não, depois não é mais o mesmo preço, tá? Só avisando. Em que você, vou pegar aqui, tá? De todos estão nesse preço. Em que você terá uma aula de macroestrutura da redação, porque, por enquanto, nós vamos trabalhar dentro do modelo FGV. Depois teremos uma aula de macroestrutura da questão específica, mas eu vou trabalhar o modelo FGV com o peso da FCC, tá? Avisando já para os alunos. Porque se você vai bem numa prova da FCC, da FGV você nada de braçada. Na prova discursiva. Depois, 3 redações e 2 questões específicas. Como eu disse, as questões são mais fáceis. Fazer o desdobramento da questão é uma mera aprendizagem, que a banca vai bater em cima de vocês na hora de vocês produzirem. Vou até voltar aqui ao edital, tá, gente? Vai estar aqui, ó, na organização das ideias. Hoje é o que tem pesado pra caramba, tá? A forma como o aluno vai começar a redação, se ele começa da lei primeiro, começa do caso, como que ele vai desdobrar, se ele vai exemplificar, de que forma ele vai fazer isso aí é tratado no curso. Então a gente trouxe aqui no Turma de Redação essa proposta. Tem provas comentadas incluídas? Sim, colocamos da FGV, por enquanto da FGV. O nosso curso, ele é válido até o dia 1º de março de 2020, porque assim que lança vamos dizer assim, a autorização, a prova acontece no máximo em 4 meses, tá certo? Não tem muito assim que falar. A prova, pelo menos no último concurso, foi assim. Então a gente vai tentar trabalhar dentro desse prazo. Se
A prova for posterior, a gente prorroga esse prazo, tá? A gente vai prolatar esse prazo. Este valor você pode dividir ainda em 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes, aí vai incidir juros. Lembrando que este preço ele vai ficar aí por mais ou menos uns 40 dias, é o promocional aqui, quer ver? Até o dia 10/11, né? Para você poder fazer sua matrícula. E o curso vai valer para o aluno até o dia da sua prova. Júlia, se houver mudança na banca, nós vamos adaptar, tá bom? Então nós vamos adaptar sem prejuízo aí de sua redação ter sido corrigida ou não, tá? Claro que, vamos lá, isso aí vai ser o mesmo preço para o policial legislativo, o mesmo preço para o analista legislativo do processo legislativo, e o mesmo valor vai ser cobrado também para o pessoal do administrativo, que já são os cargos, né, que estão sendo mais procurados. Perfeito? Bom, vamos falar sobre resultados, né? As pessoas gostam de resultados. Primeiro, só lembrando como é que foi mais ou menos aí a prova, né, do último concurso. A FGV fez a prova que a gente não tem as questões, mas tem os padrões de resposta que a FGV deu, você vai encontrar isso facilmente na internet, né, padrão para cada área aqui, mas o padrão de resposta que ela trouxe para cada área, ela trouxe o padrão de resposta à questão específica, tá, pessoal? De cada área. Da redação ela não trouxe padrão, mas nós temos redação nota 20, então não precisa de padrão, a gente já tem o padrão no curso, vou mostrar para vocês. Quer ver? Deixa eu me achar aqui. Veja só. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui espelho de notas de um dos nossos alunos, na época que fez esse concurso do Senado, né? E aqui está a redação dela. Só abrindo aqui, espelhinho de nota, ó, 20 pontos, né? Nenhum problema de língua portuguesa aqui, aspectos microestruturais, você não vai ver nenhuma marcação. E, ó, total em todos os itens. 20 pontos aqui, total. O máximo da redação. Aqui está a redação da aluna, ela falando, ó, de fato, o mundo atual, a velocidade das mudanças impõe às pessoas a necessidade de uma busca constante. Isso se mostra de várias maneiras. Em primeiro lugar, pela frequente alteração dos objetos, né? Em segundo, por tal coisa e por fim. Então a gente ajuda o aluno a organizar essa redação, a gente passa os teóricos. Veja aqui que ela trabalhou com o Zygmunt Bauman, vocês vão notar aqui por volta da linha 8, aqui assim, ó. A gente vai trabalhando vários teóricos para várias áreas. É o que eu falei para vocês. A redação é da FGV, mas eu coloco um peso de FCC para conseguir esse resultado aqui, tá? Então, chama atenção. É claro que aqui já tem um tempinho, né? Quem gosta de ver resultado. Júnior, tem resultado de outras bancas? Tenho. Olha, isso aqui é Fundação Carlos Chagas, concurso da CLDF, né? Eu só não quero subir para não mostrar o nome do aluno, assim, do nada. Tá certo? CLDF tá aqui, tá? O cargo de administração, né? E a nota, vou mostrar para vocês aqui embaixo, para vocês terem uma noção. Veja só, aqui tirou 46,50. Foi até a gente recorreu de uma questão dele. E aqui ele tirou 49,50. Isso aqui foi para o consultor, tá, gente? Talvez aqui de cargos mais complexos a cargos mais simples. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro aqui para mostrar para vocês. Sim, técnico legislativo da CLDF, feito pela Fundação Carlos Chagas, nossos alunos com 100 pontos. Aqui, ó, foi até a redação oficial, né? Não foi um aluno só não, acho que foram vários, deixa eu pegar aqui, vários alunos. Que outra, sim, ó, de novo, mais um aluno, pode ver que a letra é diferente, né? Não vai dar para ficar abrindo esse monte para vocês, mas vejam só. Resultado CLDF, feito no final de 2018, a última prova do Legislativo, né? Foi feito pela Fundação Carlos Chagas. Recentemente, Fundação Carlos Chagas fez prova, né, para o pessoal do TRF da quarta. Aí você vai ver a nota dos alunos. Aqui tem um aluno que tirou nessa primeira ele tirou uma nota não muito boa, mas na segunda aqui tem 10, porque eu fui abrindo aleatoriamente o meu e-mail. Isso aqui para mostrar a vocês. Podem ver que vocês não precisam fechar o total de linhas, tá, gente? A resposta tem que ser simples, uma resposta bem objetiva, que possa exatamente indicar aquilo de forma pontual que foi solicitado. Mas a gente tem. Professora, tem alguém que fechou a redação da FCC? Tem. Olha só, eu recebi aqui no dia 27 de setembro, né, a Monique me agradecendo, falando que ela já vinha fazendo curso conosco, na prova do TRT de São Paulo tirou 9 pontos na redação valendo 10,
E desta vez, ó, neste ano resolvi fazer o concurso TRF da quarta, pois caso fosse nomeado, me daria a oportunidade de trabalhar a menos de 5 quilômetros da minha casa, ou seja, aluno escolhendo para onde vai, né? O nosso aluno, depois dessa temporada. Então, mais uma vez, adquiri seu curso e recebi meu resultado. Nota 10. 10. Tirar 10 numa prova de redação da Fundação Carlos Chagas é muito difícil, tá? Enfim, gente, por aí vai. Eu deixei aqui vários materiais abertos, né? Tô tentando não abrir todos. Mas, enfim, por aí vai, só para mostrar a vocês o trabalho que a gente faz, que é um trabalho que a gente começa desdobrando primeiro a teoria, né? Aqui no Turma de Redação, desdobrando primeiro a teoria da banca para você, não é? Depois a gente joga para a prática, a gente faz um estudo dos chamados temas prováveis que vão aparecer na sua prova e tenta ajudar o aluno ao máximo, ou seja, tenta acertar ao máximo, certo? Então, se você quiser estudar conosco, aproveite essa promoção, ela vai até o dia 10 de novembro. Depois, naturalmente, você não vai encontrar curso discursivo nenhum a esse preço, isso é fato, né? Porque vira tudo mesmo, com 5 discursivas impossível, tá bom? Pelo menos um curso nesta qualidade, impossível, tá? Grande abraço para você e se tiver mais alguma dúvida, procure aqui pelo pessoal do Turma de Redação, seja o nosso WhatsApp ou o nosso e-mail de atendimento, que você vai ver na descrição abaixo deste vídeo, tá? Beijão grande, boa sorte, boa preparação para o seu concurso.